Levantem suas mãos, por favor. Pai, nós apresentamos a vida da pastora Penélope nesta noite, Senhor. A tua filha, a tua serva, que o Senhor possa estar usando, Senhor, poderosamente, ministrando a palavra. Assim, Senhor, como o Senhor derramou essa chuva, ela possa transbordar os nossos celeiros, Senhor, com a tua verdade. Que possam fluir rios de água viva, Senhor, através da ministração da pastora, Pai. Usa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Boa noite, igreja. Vocês estão aí? Por que vocês estão quietos hoje? Quer chover? O cuiabano, quando chove, quer ficar engomado na coberta em casa, né? Vamos reavivar, Senhor. Ô, povo, pelo amor de Deus. Gente, não precisa apertar o cinto, não, hein? Credo, como assim? Vamos lá, sem mais delongas. Será que eu trouxe o caderno certo? Ah, foi. Samu, nós vamos abrir Bíblia hoje, hein, Samu? Coloca seus dedinhos aí, estrala eles, alonga. Mamãe eu só vou ler aí do você, hein? Gente, a paz do Senhor, hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele veio nos proporcionar uma liberdade. Todo mundo sabe disso, todo mundo já ouviu isso, que o Senhor veio nos trazer liberdade. Mas o Senhor, Ele veio nos trazer liberdade de quê? Para quê? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós fomos libertados por Cristo e nós não fomos libertados de Cristo. Há uma diferença muito grande de ser libertado por Ele e de ser libertado dele. Nós não fomos libertados de Cristo. Abre comigo aí Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Tiago 1, 22. A palavra do Senhor diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O Senhor aqui, Ele chama a lei de Deus de lei da liberdade. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Paulo chama a palavra de Deus de lei da liberdade. Então, é a palavra de Deus que traz a liberdade para as nossas vidas. Eu estou contextualizando, tá? Depois vai fazer sentido, como diz o pastor Diego. Então, é através da palavra de Deus que nós somos livres. Se nós não temos a palavra do Senhor, nós não somos livres. Nós fomos libertados de quê? Como eu disse. Do que nós fomos libertados? Do que o Senhor, para que o Senhor trouxe liberdade para nós? A Bíblia responde. A Bíblia responde isso em João 8, versículo 31 ao 33. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus, pega essa. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém, e como dizes que sereis livres? Respondendo Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então o Senhor libertou você e libertou eu do pecado. Essa é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Do pecado. Vai fazer sentido, calma aí. Então, a raiz da escravidão, ela é a nossa natureza pecaminosa. Nós éramos escravos, nós somos escravos do pecado, porque nós somos natural, nós somos humanos. A nossa carne, ela é uma carne pecaminosa. Então, como que eu vou ser livre de algo que é eu? Como? Se a minha carne é pecadora, como que o Senhor me deu a liberdade da minha própria carne? Sendo que eu sou pecador, não tem como que eu vou libertar de mim mesmo se eu sou, o pecado em si, a minha carne é pecadora. Gente, nós somos pecado por natureza. Nós somos gerados no pecado por Adão. Adão pecou e ele fez com que todos nós pecássemos. Então nós somos gerados no pecado, nós somos pecadores por natureza. Só que em Efésios 2, diz que veio um segundo Adão. E esse Adão nos libertou da nossa natureza pecaminosa e eu vou explicar isso para vocês. Abre para mim Efésios 2, versículo 1 até o 5. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e em pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Continua. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Então, pela graça, nós somos salvos. Então, Jesus, ele veio nos trazer essa salvação. Jesus, ele veio nos trazer essa limpeza do teu corpo pecaminoso. Ele veio, então, trazer uma opção, uma outra opção para nós. Em Romanos 8, 3, 4, diz que a lei de Deus, ela não podia ser obedecida por causa da natureza pecaminosa. Abre aí para mim também. Gente, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela se explica sozinha. Para me pregar, eu viria aqui, leria um versículo para vocês, uns 4, 5 versículos, fechava a Bíblia e ia embora. Porque ela em si, ela responde todas as questões que a gente precisa. A Bíblia, ela é linda e eficaz. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível, presta atenção, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Então, gente, o que eu quero explicar para vocês? Que a lei, antigamente, a lei, as pessoas não conseguiam cumprir a lei por inteira, por causa da natureza pecaminosa que eles tinham. Vou falar eles, porque nós não tem mais. Então era complicado. Os caras no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Eles faziam por aquilo que eles entendiam e iam na cega fazendo. O Espírito Santo vinha, fazia a obra e ia de volta para o céu, ia de volta para Deus. Então a lei, o que eu quero trazer para nós é que a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, ela não é ruim. Ela não é uma palavra que, eu não posso fazer nada, porque agora eu me tornei crente. Que saco!
Ai, eu não posso ir nas baladas porque agora eu sou crente. Que merda. Ai, agora eu não posso fazer aquilo ou aquilo outro que eu fazia antes porque agora a Bíblia me proíbe de tudo. Tem um vídeo na internet que fala um velhinho falando: aquele que é crente é problema, porque ele não fuma, não bebe, não transa, ele não sei o que, ele não sai, é problema. E de fato é assim mesmo. Só que a lei de Deus, ela não é ruim. Ela era e ela continua sendo boa. O problema era a natureza pecaminosa do homem. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Vocês estão muito quietos, me dá agonia. Então foi impossível a lei levar o homem à obediência. Então a lei, os 10 mandamentos é o mínimo da lei do Senhor. Não pense que eu estou falando somente dos 10 mandamentos do Senhor, porque os 10 mandamentos do Senhor não é só isso que é a lei de Deus. A lei de Deus é a Bíblia só de Gênesis e Apocalipse. Então ali tem toda a lei, todos os princípios, todas as ordenanças do Senhor. E quando eu falo lei, eu estou falando daquilo que a Bíblia está escrito, daquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Então, antigamente, o homem ele não conseguia obedecer à lei, por causa da natureza pecaminosa. Então, o propósito da lei mostrou a força de uma natureza pecaminosa dentro de nós. O que acontece? Quando Moisés desce do monte e ele traz os 10 mandamentos, Deus coloca diante do homem o que é errado. O homem não sabia. Deus, então, ele mostra para o homem que o que ele faz é errado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Não. Então, quando o homem olha para aquela lei, ele fala: ferrou. Porque eu não consigo viver nada disso aqui. É muita informação para mim essa lei. E mesmo que eles tentassem viver dentro tudo que estava escrito na lei, mais algumas coisas lá em Levíticos, né, e assim vai indo, o homem, por mais que ele lutasse, ele não conseguia cumprir a lei. Porque a lei, ela veio mostrar para nós o quão problemático nós somos. Então, não é a lei que é o problema, é o meu jargão. O problema é você, né? Esse é o meu jargão, gente. Então, sempre que você ouvir o problema, sou eu, é tu, é o jargão da pastora. Porque diante disso aqui a gente vê que a lei de Deus, ela é perfeita, ela é incrível, e o problema sempre está em nós. Nós somos o problema, nós julgamos as coisas, nós não analisamos as coisas direito. No versículo 4 de Romanos 8, Paulo diz que Deus permitiu o que a lei exigida fosse... Paulo diz que Deus permitiu que o que a lei exigia fosse cumprido em nós, os nascidos de novo, que é o que a gente leu aí em Romanos 8. Então, Paulo fala que Deus, ele fez com que nós pudéssemos agora cumprir essa lei de Deus, né? Então, Cristo veio para nos libertar dessa escravidão. Então, antigamente, eles eram escravos do pecado, eles não tinham o Espírito Santo, e por eles não ter o Espírito Santo, eles não conseguiam, então, praticar a lei de Deus, com toda a sua essência, com amor e verdade. Aqueles que conseguiam aplicar a lei de Deus na sua vida, era porque estudava aquilo dali, entendia ali, e ia na força da sua carne mesmo. Era na força da carne. O bagulho antigamente era forçado, era doido. Entende? Então, abre para mim aí Tito 3. Tito 3:3. Cristo veio para nos libertar dessa escravidão. A escravidão de desobedecer a lei por causa da natureza do homem. Olha que lindo o que Tito fala. É 3 o quê? Do 3 ao 7. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Nós éramos desobedientes, nós éramos extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens,
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Então o Espírito, Ele nos regenerou. Tito fala aqui que Jesus, Ele trouxe para nós um Espírito que nos regenerou. O que é essa palavra regenerar? É fazer de novo, é nascer de novo. Então, quando eu era uma carne pecaminosa, o Espírito Santo agora então vem em mim e me gera de novo. Então agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu fui gerada de novo, ok? Então o oposto do pecado é a obediência à lei. E por isso Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque os caras viam Jesus andando, fazendo aquele monte de coisa que parecia. Jesus falou, relaxa. Eu não vim, né, desfazer a lei. Eu vim cumprir a lei. Eu vim mostrar para vocês que tudo que está escrito na lei, ou seja, eu vim mostrar para vocês que tudo que está na palavra é possível ser vivida. O Senhor nos trouxe essa realidade. Então agora nós somos regenerados, nós somos nascidos no Espírito. Então, de fato, agora nós conseguimos cumprir a lei. Porque lendo esse versículo aí, a gente viu que por obediência e amor ao Senhor, hoje a gente consegue cumprir a lei de Deus. É por obediência e amor e não mais porque, eu preciso fazer porque eu tenho que fazer, como era antigamente. Não matarás. Quando Caim mata Abel, não existia lei. Caim não sabia que matar era pecado. Porque ele não tinha uma lei para ele. Era o quê? Terceira pessoa da terra. Deus fala assim, né, eu vou ter que mostrar para esses caras onde que eles estão errando. Eu vou ter que mostrar para esses caras o que eles estão fazendo de errado. Porque assim, eles vão começar a ter consciência. Então Deus fala, não matarás. Porque se não fosse a lei, todo mundo ia sair matando todo mundo. Apesar que hoje em dia faz, né? Mas se não fosse a lei, ninguém saberia que isso é errado. O que eu quero trazer para nós é que a lei do Senhor, ela é perfeita. Por muito tempo, quando eu me recém-converti, eu pensava isso. Nossa, é muita coisa que eu tenho que parar de deixar de fazer. É muita coisa que eu tenho que mudar para poder conseguir cumprir a lei de Deus. É muita coisa que eu tenho que renunciar para poder cumprir a lei de Deus. Gente, e a gente falando assim, a gente pensa que, cara, essa lei é ruim, essa lei é má. Ela só tira de nós, ela não nos dá nada. Só que não é. A lei é boa. A lei é como se fosse que Jesus, ele solta você num jardim enorme, cheio de flores, de plantas, de árvores, de lago, para você correr, brincar, girar, cantar, dançar. E ele fala, filha, seja livre neste lugar aqui, ó. Só não pula o muro. Porque se você pular o muro, tem coisas ruins para você lá. A lei é o muro. Então nós temos um espaço gigantesco para nós vivermos a liberdade de Jesus. Mas tem um muro, que é a proteção do Senhor. E a Bíblia, ela é a proteção do Senhor para nós. Então às vezes você vai ler a Bíblia e vai se deparar com um versículo que requer tudo de você. E como eu falei no apacentar sexta-feira, gente, quando eu li aquele versículo, o primeiro mandamento, amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a sua força, todo o seu entendimento, tal. Aí o Espírito Santo me levou lá em Jesus falando, se você não me amar mais do que o seu pai, sua mãe, seu filho, você não é digno de ser meu discípulo. Eu falei, ferrou. Falei, Deus, peraí, amar o Senhor acima de todas as coisas pode até ser fácil. Mas amar o Senhor mais do que meu filho, mais do que o meu marido, que está comigo todos os dias, que eu convivo com ele todos os dias, isso é muito para mim. Eu não consigo amar o Senhor assim. Eu na discussão, né? Eu aqui com ele. Falei, Deus, palhaçada isso aqui, Deus. Isso aqui é impossível.
como assim? Não consigo, isso aqui eu não consigo, é impossível para mim. E o Senhor falou assim comigo: filha, qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Falei, cara, ele se entregou por mim, né? Aí Jesus vem falando, né? Você vai murchando assim e tal. Mas a questão não é eu discutir com Deus que eu não consigo fazer. Porque Paulo, ele era terrível. Paulo era um desgraçado, né? Ele corria, matava os crentes. Paulo perseguia os crentes, matava os caras. Paulo era contra tudo que Deus falava. E Deus restituiu o cara, renovou o cara. Deu um espírito regenerador para o cara. E o cara vira para mim e fala: alegrai-vos nas tribulações do seu irmão. Falei, palhaçada. Me alegrar na tribulação do meu irmão. Não consigo também isso aqui não, Senhor. Não consigo, é muita coisa para mim ficar alegrezinha. Meu irmão lá sofrendo, você quer que eu vou lá sofrer junto com ele? É isso que você está falando para mim? Você está de brincadeira com a minha cara. Jesus falou, filha, se Paulo, que era um homem terrível, conseguiu, por que você acha que você não vai conseguir? O nosso problema de chegar diante de Deus é falar, Senhor, é difícil, mas como que eu faço para chegar lá? Como se Paulo, que era um desgraçado, conseguiu chegar, como que eu faço para chegar lá? O que eu preciso mudar, Jesus, para mim conseguir amar o Senhor acima de todas as coisas? Inclusive acima dos meus filhos. Quem é mãe sabe. Existe amor maior do que dos filhos? E você tem que amar o Senhor mais do que eles. Aí pegou, né? Pegou. Essa é a lei. Esse é o evangelho. Temos que amar? Temos que amar. Então vamos amar. Se você não consegue amar, pede para o Senhor. Senhor, como que eu faço para chegar lá? O que eu preciso fazer? O que eu preciso renunciar para que eu consiga amar o Senhor mais do que os meus filhos? Esse é o evangelho. Essa é a lei. A lei, ela vai tocar em você e vai girar. Eu tenho o costume de dizer, se o evangelho que você está ouvindo na tua igreja ou nas igrejas que vocês vão aí, se esse evangelho não te fere para depois te curar, ele não é um verdadeiro evangelho. Se o evangelho, ele não te machuca para depois passar um remedinho, ele não é um evangelho. Porque o evangelho, ele arranca, mas depois ele planta. Esse é o evangelho. Essa é a lei do Senhor. Voei, vamos voltar aqui. Então agora eu consigo obedecer tudo isso que eu estou falando aqui. Amar ao Senhor todas as coisas. Deixar meu pai, deixar minha mãe, deixar meu irmão. Pegar as tribulações do meu irmão e estar ali felizinho com ele. Tal. Parece que é impossível, mas não é impossível. Porque você tem agora o Espírito Santo dentro de você. E agora todas as coisas que você cumpre da lei do Senhor é por amor e obediência ao Senhor. E não mais por uma obrigação. Ok? Então, a liberdade no Espírito, ela nos trouxe a capacidade de obedecer a lei. Então, ainda existe uma lei para ser cumprida. Essa liberdade, ela deve ser exercida com responsabilidade. E aqui que é o foco da minha palavra. Porque eu sou a defensora da liberdade, né? Eu sou a defensora da liberdade em Cristo, porque Jesus falou para mim que eu estava lá, né? Discutindo de novo com ele. Todo dia uma discussão diferente. Estava discutindo e falei, por que o Senhor me chamou para ser pastora? Eu não quero nada disso. Nada disso. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Entendeu? Não estou querendo isso aqui, não. Não estou afim. Por que eu? Eu sou toda estrupiada. Eu falo errado, entendeu? Eu falo as coisas do jeito que eu penso e às vezes as pessoas não entendem, entendeu? Eu sou tudo assim que não dá certo, Senhor. E ele falou, filha, é exatamente a liberdade que você tem que eu preciso usar. É exatamente a simplicidade que você carrega que eu quero usar. É muito fácil, gente. Você viu que eu me vesti como pastora hoje, né? Estou bem pastoral, não estou? Fala sério. Olha o salto. Destaca. Estou pastora hoje. Eu não aguentei, eu me olhei no espelho e falei, tu és uma pastora foda. Enfim, o que eu estava falando? É muito fácil eu me vestir como pastora assim e vim pregar aqui, entendeu? Todo mundo espera de mim uma palavra boa,
Todo mundo espera de mim um mover no espírito. Todo mundo espera de mim alguma coisa. E eu não tenho saco para isso. Que alguém espera de mim alguma coisa. Eu não quero dar nada para ninguém. Eu só quero viver. Só quero ser eu quero viver. Só viver livre, do jeito que eu sou. Estagnado do jeito que eu sou. Embaralhada do jeito que eu sou. E o Senhor falou, é esse detalhe que eu preciso. É palhaçada, né? Meu salto gritou aqui para mim. Assim, a primeira impressão é que fica, né? Vocês já pegaram eu de salto, agora eu posso tirar. Glória a Deus. Então, buguei aqui. Tá. Então, gente, eu sou a defensora da liberdade. Se não fosse para mim ser quem eu sou na minha personalidade, eu nem estaria aqui. Na verdade, eu já tentei fugir várias vezes. Tentei fugir de tudo quanto é lado. Quando eu fugia, dava uma desculpa, Jesus falava, é essa desculpa aí que eu quero usar. Ah, para. Ah, palhaçada. Pode nem discutir com Deus, ele sempre tem um pau na gente. Que isso? Então, essa liberdade, nós somos libertados do pecado, e isso não nos dá o direito de fazer tudo o que a gente quer. A liberdade que Cristo nos proporcionou não é uma liberdade para você viver do jeito que você quer, do jeito que você acha que é certo. A liberdade que Cristo nos libertou foi a liberdade do pecado. Então não é para você viver, eu não penso assim, pastor, eu acho, cara, eu não quero saber o que você pensa. A Bíblia fala para a gente viver assim, então é assim que a gente tem que viver. Aquilo que eu falei, se você não sabe como viver, pergunta para o Senhor como que chega lá. A nossa questão é que a gente fica discutindo com Deus. Deus, mas isso é impossível. Deus, mas eu não consigo isso. Deus, mas isso aqui é muita coisa para mim. Deus, como que eu faço para chegar lá? Me ajuda, porque isso aqui é difícil para mim. A minha carne não chega até lá, não. E quando a gente confessa a nossa fraqueza, o que a Bíblia diz? Quando a gente é fraco, é aí que nós somos fortes. Então, eu tenho o costume de dizer que eu entendi o versículo que fala, Jesus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito é você estar em espírito. Mas não adianta você estar em espírito e não ser verdadeiro com o Senhor. Com os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas vontades. Não adianta mentir para o Senhor. Porque aquele que te criou, Ele sabe tudo o que está passando aí dentro. Então, você está aqui, puta com a irmã, né? Aí você vai orar pela abençoada. Senhor, afasta essa irmã de mim. Pelo amor de Deus, tira ela do meu caminho, Senhor, porque eu não consigo. Não é assim, gente. Não é assim, Senhor. O que eu preciso fazer para conseguir amar a irmã? Porque ela é uma pedra no meu sapato. Não estou conseguindo, está sendo difícil para mim. Como que eu faço? O que eu preciso? Preciso de mansidão, de longanimidade, de discernimento. Eu quero tudo. Tudo para conseguir amar essa irmã. Entendeu? Palhaçada. A liberdade que Cristo nos proporcionou trouxe um trilho onde nós devemos andar. A lei, ela é um trilho onde você deve andar. Um caminho seguro, como eu disse, é o muro do jardim. No jardim você pode fazer o que você quiser, só não pula o muro, nem sobe no muro, nem encosta no muro, porque ele é proteção para você. Jesus disse, por que me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Sabe o que Jesus manda? Está na Bíblia. Se tu lê a Bíblia, lê um versículozinho lá. Alegrai-vos nas tribulações do próximo. Você vira e fala, fingir que nem vi. Melhor fingir que nem vi, né? Porque, gente, isso aqui é mandamento do Senhor. Por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? Porque o servo, ele faz aquilo que o Senhor manda. Não é verdade? Jesus estava dizendo assim, se eu sou o Senhor de vocês, vocês devem obedecer o que eu mando e fazer aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Fala o que eu mando e faça o que eu estou mandando, porque eu sou o seu Senhor. Por que você está me chamando de Senhor? Me chama, ai Senhor, te adoro, Senhor, tu és lindo, cheiroso, gostoso. Mas na hora que ele fala, vai lá naquela irmãzinha que tu os odeias. Eis que vos digo. Fala para ela que ela é preciosa, que ela é amável. Você fala, não Senhor, todas menos ela. Cara, ele é Senhor, vai obedecer, se vira. Vai com amor, vai.
entendeu? Obedece, porque é praticando a obediência que você se torna obediente. É difícil, gente. Eu descobri na minha carne, testemunho vivo, eis-me aqui, que o perdão, ele é um processo. Falei para a pessoa, te perdoo, tá? Te perdoo, beleza, te perdoo. Bonitinho. Por que eu falei para ela que eu perdoo? Porque a Bíblia mandou perdoar. Falei, Senhor, só perdoei porque o Senhor manda. Que aqui dentro não foi de verdade, não. Perdoei, beleza. Passou-se uma semana, 2 semanas, falei, eu quero ela longe de mim. Passou-se 3 semanas, o Senhor vai lá orar por ela. Falei, não. Não, a pessoa veio orar em mim. Depois ele mandou eu orar pela pessoa. E conforme o tempo foi passando, por isso que eu falo, não tem essa de você falar, pastora, tem como eu amar uma pessoa, mas querer ela longe da minha vida? Palhaçada, isso aí é inimigo. Isso aí é enganação, gente. Enganação do diabo, o pastor que fala isso para você. Você pode amar seu irmão, ele lá vivendo a vida dele, e você aqui vivendo a sua mentira. Não tem como você desenvolver o perdão que você liberou, se você não estiver perto da pessoa. Porque é você estando perto da pessoa que vai mostrar para você se você perdoou de verdade ou não. Porque se você não perdoou, perdoa de novo. 70 vezes 7, entendeu? Por dia. É muito para mim. É muito para mim. Mas conforme você vai se relacionando, eu estou falando isso porque eu perdoei pessoas que eu fiquei longe e perdoei pessoas que eu fiquei perto. As pessoas que você perdoa e fica perto, cara, é difícil demais, velho. Só que depois você cria um amor incrível. Você fala, meu Deus, como que eu estou amando essa pessoa? Como assim? Não estou entendendo esse negócio, está estranho esse negócio aqui. Porque é o espírito regenerador, cara. Ele é incrível demais, ele é apaixonante demais. Ele faz coisas em nós que até nós duvidamos. De fato, nós duvidamos de tudo mesmo, né? Para ser verdade, nós duvidamos de tudo. Mas o Espírito faz tudo em nós. Somos escravos. Ah, tá, isso aqui é legal. Cristo nos libertou da escravidão do pecado para que nós sejamos escravos dele. Resumindo para vocês, você é escravo de qualquer jeito. Ou você é escravo de um, ou você é escravo de outro. Cristo libertou você do pecado para agora ser escravo dele. 1 Coríntios 7. Vou provar o que eu estou falando. 1 Coríntios 7, 22. Vamos ver se é isso. É primeira? Deixa eu ver se é a primeira. Primeira. Primeira Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, você é chamado pelo Senhor? Ah, que bonitinho, né? Sendo servo, tu é servo. Ah, bonitinho. É liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Ele está falando assim, ó. Se você lá antes de ser chamado, Jesus te chamou, você era escravo de alguma coisa, de alguma pessoa, Ele chama você para ser escravo dele. Agora, se você era liberto, não era nada de ninguém, Ele chama agora para você ser escravo dele. Então, Ele chama nós para ser escravo dele de qualquer jeito. Entendeu? Se você era escravo, agora você passa a ser meu. Livre em mim. Mas se tu era livre, agora você passa a ser meu escravo. É isso que Ele quis dizer. Ai, é lindo demais, gente. Então, agora nós somos escravos. E a nossa responsabilidade é nos manter escravos de Cristo. Essa liberdade, ela é uma liberdade de responsabilidade. Abre para mim Romanos 6, versículo 14. Então, a graça, ela não significa que você pode viver de qualquer forma. A graça, ela habilita você para deixar de pecar. O Senhor ao qual nos submetemos, Ele determina o lugar em que nós estaremos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas agora vocês estão debaixo da graça. É Romanos do 14 ao 19. Espera aí, vai para frente. Estáis debaixo da graça. Pois então, pecaremos porque estamos debaixo da graça, mas pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos,
para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de... Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mais um. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os seus membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai também os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, se tu era um pecador e você dava o seu corpo para cometer pecado, então agora que você é santo, dá o seu corpo também para a santificação e para a manifestação da justiça. Ó, Bevel, uma coisa ó, Bevel. Quando a gente era bagaçado, né? Quando a gente não gostava da bagaceira, eu gostava da bagaceira. Quando eu gostava da bagaceira, eu me entregava na bagaceira, entendeu? Eu ia falar pro meu pai, eu vou trazer só 2 amigos aqui na minha casa. Dava 2 horas da manhã, tinha 500 pessoas na minha varanda, gente. Eu gostava da bagaceira, entendeu? Então agora que o Espírito me regenerou, agora que eu não sou mais aquela bagaceira, agora que eu sou santa, eu vou dar o meu corpo para a santificação. Eu vou dar o meu corpo para a justiça. Você tem que dar o seu corpo para a justiça agora que você é santo. Agora que você tem o Espírito Santo dentro de você. Então o Senhor ao qual você se submete, determina o lugar para onde você vai estar. Se você se submeter ao pecado, tu vai para o inferno. Se você se submeter ao Senhor, você vai para a vida eterna. Resumindo. Entendeu? Qual é o teu Senhor? Às vezes a gente tem 2 senhores ao mesmo tempo, o pecado e Deus. A gente fica um lá e depois um cá. Domingo eu sou de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta eu sou do pecado. Né? Mas ninguém sabe, finge que ninguém sabe. E o Senhor está vendo. A liberdade que hoje temos não é a liberdade dele, de Cristo, mas sim a liberdade daquilo que nos prendia. E de termos uma responsabilidade de nos manter nessa liberdade e não voltar para o lugar de onde nós saímos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, gente, nós somos pastores, a gente ouve tanta coisa absurda, que está ficando natural o pecado dentro da igreja. Está se tornando natural. Está se tornando natural a pessoa ir domingo no culto, falar que ama o Senhor, e sexta-feira está no bar bebendo. Está natural as meninas virem de roupa curta para o culto. Está natural isso. Está natural separar e casar de novo. Está natural adulterar com o marido, pedir perdão e voltar. Está natural isso. Essa não é a liberdade que Jesus trouxe para nós. Não é essa liberdade de você fazer o que você acha que você tem que fazer. Não existe mais essa possibilidade para um cristão. Não existe mais. Você sabe o que um dia eu cheguei para pensar, e que eu já pensei, quando Rebeca nasceu, eu falei para Deus, agora eu quero ser só mãe. Larga de mim. Não vai fazer obra nenhuma. Minha filha precisa de mim. Quero ser mames. Cara, não tem como você ser só uma coisa. O Senhor te libertou, o Senhor salvou você para você salvar outras pessoas, senão não teria sentido você ser salvo. Não teria sentido isso. Você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para a obra. Né? Então é uma palhaçada essas igrejas aí. É palhaçada. O povo achando que pode fazer o que quer dentro da igreja, não pode. Se é uma coisa, o óbvio tem que ser falado, então vamos dizer óbvio, não pode. Não pode, entendeu? Não pode. Em Gálatas 5,13, ele diz assim, não use a liberdade para pecar. Põe aí, só para a gente ver se é isso mesmo. Gálatas 5,13. Não use a liberdade para pecar. Não é essa liberdade que você está pensando aí, que Jesus trouxe para você. Não é.
Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não é mesmo? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, abençoado, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Falando para você que é só ler a Bíblia, fechar e ir embora, porque ela fala tudo? Não é? Como diz o meu pastor, se tu não leu a Bíblia ainda, você precisa se converter. Porque se essa palavra aqui não está confrontando seu coração, te rasgando no meio, tem alguma coisa de errado. Porque eu sou rasgada todo dia. Fala, meu Deus, acho que não tem nem carne mais para rasgar. Aí ele acha um fiapinho de carne lá. Você é louco. Coloca aí 1 Pedro 2,16. Quer ver que eu leio, fecho a Bíblia e vou embora? Fica vendo. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Como servo de Deus. Não usa a liberdade para malícia. Fecha a Bíblia, vai embora. A Bíblia é perfeita. É uma liberdade responsável. Nós temos que ter consciência de que, porque agora você é livre, agora você é responsável por essa liberdade. Você precisa ser responsável em carregar essa liberdade aonde você for. Qual é a liberdade? A lei do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita para nós. Continua aí, versículo 18, 19. Não, é de 2 Pedro. 2 Pedro 2, 18 e 19. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aquele que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal fazes também servo. É isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ler de novo. Que versão que é essa? A CF, tá. Prometendo-lhe liberdade. Tem algum pastor prometendo liberdade para você? Para você poder fazer? Vem aqui, do jeito que você está, e permaneça do jeito que você está. Você pode vir no culto, irmão. Pastor, eu estou fumando. Calma, relaxa. Entendeu? Pastor, eu estou bebendo. Calma. Pode vir, mas vem para o culto domingo. Pastor, eu estou fornicando. Tá bom, mas vem para o culto domingo. Entra aí na intercessão. Tem alguém te prometendo uma liberdade assim? Sendo ele mesmo, quem está te prometendo a liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Na minha versão fala, se você está se submetendo a isso, você é servo dele. Então, se você está se submetendo a quê? A quem? Até o líder que você está se submetendo, você precisa manifestar a liberdade ao qual você foi chamado. Ele está de fato vivendo uma liberdade dentro dos princípios de Deus, porque a liberdade que Cristo te libertou, ela não quebra princípios. Né? A liberdade responsável, ela nunca fará você ser pedra de tropeço na vida de alguém. A liberdade nunca levará você à libertinagem. Esse ser pedra de tropeço para alguém... Ai, Jesus, eu vou falar. Tá. Ser pedra de tropeço em alguém é você usar dessa liberdade errada que você está pensando, tá? E você ser pedra de tropeço em alguém, você fazer alguém pecar. Você sabe o que é isso aqui? Mulheres que usam roupas vulgares dentro da igreja. Porque se você vem com um decote para o culto, mostrando o peito, para quem não sabe o que é decote, quando mostra o peito. Se tu vem aqui e tem um adolescente aqui e ele vê o teu decote, desculpa o que eu vou falar, mas ele vai chegar em casa e vai bater punheta pensando no seu decote. Você está sendo pedra de tropeço para um adolescente. Se tu vem aqui com uma saia curta, dança ali, sobe, adora o Senhor, balança para lá, balança para cá, o adolescente vai para casa bater punheta pensando em você. É homem, gente. Homem. Normal. Eles pensarem assim. Não é normal fazer,
tá? Vocês vigiam. É normal pensar assim. Então vamos vigiar, né? A liberdade que Jesus Cristo te libertou não te faz o direito de vir com roupa mostrando o seu corpo. Porque você vai fazer alguém pecar. Às vezes você não vem com intenção de mostrar. É claro, a gente não veste com intenção de mostrar, vou lá me aparecer. Apesar que tem umas pombagiras que vem. Mas a gente não vem. Só que, gente, tem que analisar. Está mostrando, alguém vai olhar e vai querer. Não é verdade? Não é verdade, homens? É normal. Vocês têm que estudar a mente dos homens. Tem mulher que pega a roupinha, o vestidinho curto, e fala assim, isso aqui não dá para ir para o culto, não. Isso aqui não. Essa aqui dá, essa aqui não. Irmão, se a roupa que você usa não dá para vir no culto, não dá para você ir para lugar nenhum com ela. Porque agora você tem um Espírito que te regenerou. Agora você não é mais a bagaceira de antes. Agora você é a santa. A palavra de Deus nos chama de santos, então nós somos santos. Eu acredito no que a palavra de Deus fala. Se ela me chama de santa, eu sou santa. Éramos pecadores, agora não somos mais. Nós cometemos pecado, mas nós não somos pecadores. A palavra de Deus fala, se você falar que você não comete pecado, já pecou, já arregaçou tudo. Nós cometemos pecado, mas nós não praticamos o pecado. Cometer é diferente de praticar. Praticar, você faz sempre a mesma coisa. Virou rotina você pecar. Nós não somos mais praticantes. Nós pecamos. De vez em quando nós pecamos. E quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? Correr para o Senhor e se arrepender. Tem gente que chega, pastor, os meninos chegam, pastor, me masturbando, quero confessar, masturbação. Senhor, sim, meu filho, agora você confessou, vai na paz aí, beleza. Passa um mês, pastor, masturbei, meu Deus. Amor, nós vamos te perdoar aí, vai na fé, prossegue. Chegou outro mês, pastor, masturbei. Poxa vida, velho, até quando você vai ficar nessa? Até quando? 10 vezes já que confessou que masturba e não está vencendo o pecado, tem alguma coisa de errado. Não tem? Tem. Tem que vigiar. Tem que vigiar mais. Ai, pastora, então agora eu não posso mais. Tudo que eu vou vestir, agora eu tenho que pensar no que os outros vão pensar de mim. Tudo que agora eu vou fazer, eu tenho que ficar pensando no que os outros pensam. Entendeu? Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é uma vida de renúncia. E se você quer praticar uma vida de renúncia, começa praticando a vida de renúncia com as suas roupas. Joga fora essas pragas, essas roupas que faz os homens pecar. Rasga. Nem dá esse troço. A irmã aqui subiu do joelho. Vigia, irmão. Entendeu? Levantou, subiu, né? Jesus é alto. Faz aquele, né? Aquela bagacinha que a gente aprende quando é criança lá. Ele é largo, ele é alto, ele é fundo, baixou, subiu, não dá mais. Gente. Tem mulher que vem mostrando o biquinho do peito. Você tá louco, irmão. Eu que sou mulher, olho, você imagine um homem. Para. Quer enganar quem? Então a liberdade que Cristo te libertou não te dá o direito de vir usar a roupinha que tu quer vir no culto. Entendeu? Não te dá o direito disso. Não te dá o direito de você vir para o culto domingo e ir para a balada na sexta. Não dá. Não dá o direito. Ou tu é santo, ou você serve um Deus, ou tu serve o outro. Acabou, gente. Jesus está voltando. Ele está bem ali, ó. Ele está bem ali. Se nós não mudarmos a nossa posição, a nossa mentalidade principalmente, irmãos, é perigoso. É perigoso. É tempo de renunciar a tudo. Você pode começar a renunciar pela tua roupa no início do evangelho, mas no fim do evangelho você vai renunciar a tudo. O Senhor, Ele quer você inteiro. Inteiro. Ele quer tudo de você. Esse é o evangelho, porque Ele vai arrancar, mas depois Ele vai dar. E pode ser que o dar do evangelho, nem seja aqui nessa vida, seja naquela que está por vir. Essa é a nossa esperança. A vida que está por vir, essa é a nossa esperança. Tudo que você renunciar hoje em vida,
É a recompensa da vida que está por vir. É lá que a gente vai receber. É lá que é o nosso centro. É lá que é a nossa esperança. É lá que o nosso olho tem que ter. Que o nosso coração tem que estar. É lá. Na eternidade. Que está bem aqui. Porque na hora que ele pisar nessa terra, irmão, acabou. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Fete a cachão. Esse ditado é do reino. É do reino de Deus esse ditado aí. Então todo servo ele faz aquilo que o seu Senhor manda. O Senhor mandou? Faz. Você pode se considerar um servo. Se o Senhor está mandando você fazer umas loucuras aí, que você fala, não Deus, isso aí é loucura isso aí. Faz. Obedece. Depois você vai entender. Eu bem sei. Tudo que o Senhor quer que façamos está na sua palavra. Agora, pega esse mistério aqui. Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei. Como devemos ser julgados pela lei da liberdade? Só o 12 tá bom, volta aí no 12. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Então, se você fala, você tem que viver como a liberdade que te foi proposta. Porque essa liberdade, ela vai cobrar você depois. A mesma liberdade que nós entendemos agora que nós temos que viver, é ela que vai te cobrar depois. O Senhor colocou diante de nós a liberdade. Só que depois ele vai comparar. Né? Ele vai comparar. O que você fez com a liberdade que eu te dei? A liberdade que o Senhor te deu é para você adorar Ele. É por isso que eu pulo, é por isso que eu danço, é por isso que eu jogo meu sapato para merda. Quero nem saber se você está gostando, se você não está gostando. Se meu cabelo está bagaçado, se minha maquiagem derreteu. Gente, quando eu era da bagaceira, eu dava tudo. E agora que eu sou santa, eu vou dar tudo também. Aí você fica aí, sabe? Não. Te adoro, Senhor. Para. Libera esse corpo aí, que esse corpo é santo. Entendeu? Um lugar de liberdade, você pode liberar, irmão. É para Ele, é para Jesus. Então, a mesma lei que nos libertou, na qual devemos andar, nos julgará, se não agimos de forma responsável com a liberdade que a gente recebeu. É essa liberdade que vai nos julgar. Como você está agindo com a liberdade que o Senhor te deu? Não confunda a liberdade de Jesus com a liberdade do mundo, porque é muito parecido. O mundo é gostoso. Se tu provou, tu sabe que é gostoso. Então você vai querer de novo. Só que a liberdade de Cristo não te dá esse direito. Se tu traiu, não traia mais. Se tu roubava, não rouba mais. Se tu mentia, não minta mais. Diz a palavra do Senhor. Porque essa liberdade vai te pegar ali na frente. Amém? Onde estou aqui? É isso, gente. Eu quero orar por vocês. Desculpa meu jeito de falar. Eu sou meio, jogada assim mesmo. Sou jogada. Mas eu quero orar por vocês. Porque é uma linha muito fina a liberdade de Cristo. Nós fomos criados numa cultura mundana que não cabe na liberdade de Cristo. Não cabe na liberdade que Ele nos proporcionou. Não cabe. Se de fato você tem o Espírito Santo, Ele vai te conduzir. Gente, é isso. É claro que você não vai viver isso de um dia para o outro. Isso é um processo. O processo para mim da roupa, eu estou falando hoje porque hoje eu vivo isso, mas já teve tempo que eu não vivia. Para mim usar short curto era normal. Eu fui criada numa cultura assim. Eu usava short aparecendo o cesso. E era normal para mim, porque eu vivi numa cultura assim. Então quando eu vim para Jesus, eu falava, não, isso aqui não tem nada a ver. O que importa é meu coração. O que importa é o que está dentro de mim. Não é, gente. Depois você vai entendendo que tem um irmão do lado, tem uma irmã do lado.
Tem uma lei a ser cumprida. Faça isso por amor e por honra ao Senhor. Não é porque você quer ou você não quer, você não importa mais para você. O seu querer tá nem aí para você mais, entendeu? Não importa mais o que você quer, o que você acha certo. Agora tem um porquê. Agora tem a Bíblia para mostrar para você como que tem que ser, para onde que tem que ir, o que tem que fazer, como que se comportar. E conforme você vai se reconhecendo diante do Senhor, Ele vai te moldando. Ele vai moldando a gente. Você não vai sair daqui amanhã, você já vai estar pronta. Pá, soldado, tô santo. Não é assim. Mas é reconhecendo diante do Senhor as suas fraquezas. É aquilo que eu falei, Senhor, é muito para mim, mas como que eu faço para chegar lá? Não dá. Não dá mais tempo da gente poder viver de qualquer jeito. Viver um evangelho de qualquer jeito, não dá mais. Não dá mais tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estava no retiro de pastoras lá em Joinville. E o Senhor tem uma promessa para mim de me dar um exército de mulheres. E daí eu falei, Senhor, que dia, né? Quando vai acontecer esse negócio? E tal, e tal, e tal. E veio uma profeta do nada na minha cabeça e bau, né? Daquele jeito das profetas. Aquela mão que parece que tem chumbo na cabeça da gente. Ela falou assim para mim, filha, mais um dia. Só mais um dia. Falei, caramba, então tá perto do Senhor me dar um exército, né? Fui para casa, fiquei com esse barulho na minha cabeça. Fui para casa, estava ouvindo um louvor assim. Ele falou, não estou falando de exército. Estou falando de que eu estou voltando. Mais um dia, porque a minha oração para o Senhor é volta logo. Todo dia eu peço isso para o Senhor, volta logo, porque esse mundo está podre. Está dando nojo. Não tem nada de interessante no mundo para viver. Depois que você conhece aquilo que está por vir, não tem mais nada de interessante aqui. Não dá. Fala, Jesus, se o Senhor não está aqui, não está bom. Quando o Senhor voltar, vai ficar tudo bom. Então volta logo. Eu sempre oro isso para o Senhor. E Ele falou, filha, espera mais um dia. E espera mais um dia, Ele disse para mim. E eu achando que era para me esperar, para Ele me dar um exército de mulheres. Olha, que bobeira. Depois que Ele falou para mim, cara, eu falei, cara, Jesus falou para mim da volta dele, velho. Não foi do exército. Chaburra. Topida, eu fiquei desesperada, gente. Falei, Deus falou para mim da volta dele. E Ele falou para mim da volta dele. Assim, para você é besta, mas para mim, gente, é algo muito incrível. Ele falando, espera mais um dia. Aí eu vou ler a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala? Que para Deus um dia é como um ano, 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Eu falei, buguei. E agora? Ficou na mesma, Jesus. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Mas Ele está voltando. Se Ele falou para mim que vai me esperar mais um dia, eu vou esperar. E eu acredito nessa palavra. Amém?